Fala pessoal, na data de ontem, 1º de setembro, protocolei um projeto que criminaliza a apologia tanto ao comunismo quanto ao nazismo. Essa é uma lei de inspiração na lei ucraniana e a data de 1º de setembro foi escolhida por mim porque ela marca a invasão nazista sobre a Polônia no ano de 1939. E 2 semanas depois, a Polônia, dessa vez a leste, passou a ser invadida pelos soviéticos, em comum acordo com os nazistas, fazendo um ataque sobre o exército polaco. Vale retroagir um pouco no tempo para lembrar que a Polônia foi uma pedra no sapato dos soviéticos, mais especificamente dos revolucionários bolcheviques, porque no ano de 1920 ocorreu o milagre de Vístula. Vístula é um rio da Polônia, local que marcou uma reviravolta na marcha que os soviéticos estavam fazendo para, por cima da Polônia, ali implementar o comunismo e depois seguir em direção à Alemanha, onde se juntariam com os simpáticos ao regime bolchevique da Alemanha para tentar implementar ali o comunismo também. Então, repare que essa lei ela não é uma novidade no mundo internacional. Ela só traz aquilo que já existe na Ucrânia e também em outros países. Inclusive, vai lembrar, o comunismo é proibido até mesmo na Indonésia. Trazer isso para o Brasil. Por quê? Primeiro, existem razões históricas. A gente acabou de citar uma, mas vale lembrar também que o governo de Joseph Stalin, durante a Segunda Guerra Mundial, se aproveitou para copiar exatamente aquilo que Hitler estava fazendo. Hitler ele invadia os países e tomava esses países para si, implementando ali o seu regime. A União Soviética fez a mesma coisa. Quando a União Soviética estava retomando os seus estados confederados, que foram invadidos pelos alemães, eles chegaram perto da Polônia e esperaram para atacar os nazistas, porque naquele momento os nazistas estavam esmagando a resistência polonesa. The Red Army now paused and dug in along the river Vistula, south of Warsaw. Stalin was in no hurry to bring the war to an end. With Europe in turmoil, conditions were ideal for the spread of communism. The first victims of Stalin's political calculations were the Poles. On August 1st, 1944, the Polish Home Army rose up in Warsaw against its Nazi occupiers. But it desperately needed help. The Red Army, camped just to the south, was perfectly placed to provide it. But Stalin regarded the Polish Home Army as close to the Polish government in exile in London and hostile to communism. So he turned a blind eye to the plight of the Polish fighters. They were crushed with terrible brutality. The Germans wouldn't finally be pushed out of Poland until the Russian army drove them out in January 1945. Então, depois que os nazistas massacraram as últimas resistências polonesas, é que os soviéticos entraram na batalha e expulsaram os nazistas da Polônia. E se eles seguissem adiante, não estavam muito longe de Berlim. Era só seguir em linha reta rumo ao oeste. Mas o que Stalin fez? Ele parou e mandou suas tropas do Exército Vermelho irem ao sul, em direção da Bulgária, da Iugoslávia, da Albânia, da República Tcheca, da Hungria. It was the start of a Soviet master plan that would eventually see communist governments across most of Eastern Europe. Stalin, meanwhile, was already sizing up other territory in Eastern Europe. He could have moved directly west towards Germany. Instead, units of the Red Army moved south in a vast thrust down through the Balkans. End of 1944, most of Eastern Europe lay in Stalin's grasp. His troops controlled the Baltic states and Poland, Romania and Bulgaria. Pro-Soviet forces ruled in Yugoslavia and Albania. Hungary and Czechoslovakia were in his sights. Stalin had successfully laid the foundations for the future Soviet bloc. E ele conquistou vários desses países e implementou ali o sistema comunista, a exemplo do que Hitler fazia, só que Hitler implementava o sistema nazista.
Então repare que são duas ideologias que não são antagônicas, até porque o partido de Hitler era o nacional-socialista, o que diferenciava um pouco, óbvio, do regime soviético. Mas, em suma, não são tão diferentes entre si, a começar na sua maneira genocida de governar. Hitler matou 6 milhões de judeus, e o que nós podemos ver no século XX foram cerca de 100 milhões de assassinatos oriundos desse regime comunista. Então Stalin não tinha tanta diferença de Hitler quanto aos seus objetivos. E somente depois de conquistar esses países do leste europeu e formar a cortina de ferro, foi para cima de Berlim para acabar realmente com o nazismo. Fato que só ocorreu porque na Europa existiam duas frentes de combate. Hitler cometeu esse erro, então os aliados também vieram a oeste, reconquistando a França, a Holanda, a Bélgica, até chegar na Alemanha também. E para aqueles que dizem que, Eduardo, mas assim você está restringindo o debate, você está sendo autoritário. Ora, para quem tem esse discurso, por favor, por coerência, defendam a descriminalização do nazismo. É certo que isso não vai ocorrer. E até eu defendo que isso não ocorra. Por quê? Porque não existe como você debater com aquele que vai te matar. Repara só nesse trecho aqui que eu coloquei na justificativa do meu projeto de lei. É um trecho do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né, do Olavo de Carvalho. E diz aqui, na verdade, até é um artigo do Olavo de Carvalho, escrito para o Jornal da Tarde de 28 de outubro de 1999. Abre aspas. O socialismo matou mais de 100 milhões de dissidentes e espalhou o terror, a miséria e a fome por 1/4 da superfície da Terra. Todos os terremotos, furacões, epidemias, tiranias e guerras dos últimos 4 séculos, somados, não produziram resultado tão devastador. Isto é um fato puro e simples, ao alcance de qualquer pessoa capaz de consultar o Livro Negro do Comunismo e fazer um cálculo elementar. O Livro Negro do Comunismo, ele busca trazer essa quantificação de pessoas que foram assassinadas nos regimes comunistas. E também no meu projeto de lei eu destaco 2 passagens históricas. Uma, o Holodomor, que foi o confisco dos grãos da Ucrânia no período da União Soviética, entre os anos de 1932 e 1933, fruto da política agrária, onde o Estado controlava todos os meios de produção e determinava para onde é que seriam enviados os produtos agrícolas. Isso levou à fome e à miséria e chegou a matar entre 2 milhões até mais ou menos aqui uns 8 milhões de pessoas. Há uma estimativa, não é um número exato, mas certamente tratou-se de um genocídio do povo ucraniano. Esse sim já viveu na pele uma ditadura de esquerda, uma ditadura comunista, e certamente não é à toa que eles criminalizam esse regime para que ele nunca mais retorne ao solo ucraniano. Vale lembrar, não só o comunismo, como também o nazismo. Então esse é o espírito do projeto de lei, de trazer aqui a liberdade, o debate. Não tem como você debater com opositores que eliminam, que matam seus dissidentes. Não adianta você falar, o socialismo democrático. O socialismo ele sempre está mudando o seu nome. Alguns falam, somos revolucionários, somos progressistas, somos bolivarianos, somos marxistas, mas no final da conta é tudo igual. Por quê? Porque eles pregam a igualdade. E para você fazer a igualdade, eles não têm como gerar riqueza nas classes mais humildes a fim de equipará-la às classes que levam a vida mais confortável. Então o que eles só podem fazer é o contrário. Eles demonizam o capitalismo, falam em burguesia e pegam a riqueza dessa classe e distribuem aos mais humildes. Quer dizer, pelo menos eles dizem isso, né? Transformando então todos iguais, mas todos iguais na miséria. A única exceção são as pessoas do partido. Esses sim vivem muito bem. Dou exemplo aqui mais próximo de nós, da Venezuela, Nicolás Maduro. Cerca de 15% da população venezuelana, mais de 4 a 5 milhões de pessoas já deixaram o país por causa da perseguição política, por causa do alto número de homicídios, por causa da miséria e da fome. Mas se você olhar para o Maduro, ele está muito gordinho, muito bem, obrigado. El presidente venezolano Nicolás Maduro derrocha serenidad y buen humor en plena crisis económica y política en su país.
Frente a las críticas de sus adversarios, impulsa una nueva estrategia de comunicación que incluye bailar salsa en su programa de televisión En Contacto con Maduro. Então, sempre por onde esse sistema passa, para que ele consiga fazer essa força, onde ele divide a riqueza, acaba com a propriedade privada, deixando todos iguais na pobreza, eles precisam de um poder mais forte ainda para obrigar essas pessoas a repartirem a sua propriedade privada. Porque ninguém vai fazer isso, né, da noite para o dia. Eles são forçados a fazê-lo. Então muitos acabam até falecendo. E o que acaba substituindo esse capitalismo burguês criticado pelos comunistas é um regime muito mais opressor do que o que vigorava antes, quando existia na sociedade capitalista. Vale lembrar que o capitalismo é um modelo econômico que existe basicamente desde que o mundo é mundo, né? Vem lá desde o escambo, onde faziam-se as trocas, aí criou-se a moeda, facilitou as trocas, vieram as instituições bancárias, as ordens espontâneas, substituiu o sal, que era usado como forma de pagamento, pelo padrão ouro, enfim, e assim foi evoluindo a nossa sociedade. O socialismo não, o socialismo tem data marcada de nascimento, né? Em que pese haver algumas divergências, o fato mais notório é que Karl Marx e Engels fizeram o Manifesto Comunista, depois o lançamento do Capital, e o que se viu após essas obras foram as chamadas revoluções marxistas, revoluções de esquerda, como em 1917, que acabou gerando a Revolução Bolchevique e culminou na formação da União Soviética. Então, esse é o passado negro do comunismo e do nazismo que nós não queremos ver aqui no Brasil. Além do Holodomor, também coloquei no projeto de lei como justificativa o Holocausto, que todos vimos, né, a máquina de extermínio nazista e que absolutamente ninguém quer que retorne. Tem diversos filmes, obras literárias, você fala com as pessoas em Israel, todos conseguem falar o que foi esse período, algumas pessoas até com parentes próximos que faleceram durante o regime nazista, mas o Holodomor já não é tão lembrado assim, e muito menos lembrado é a questão de 1920 do Milagre de Vístula. Então, com isso tudo em mente, é o que deu espírito para esse projeto de lei, que a gente tratou ali principalmente de preservar as liberdades. Algumas pessoas comentaram nas minhas redes sociais que esse projeto nunca será aprovado. Bem, o que nunca vai ser aprovado é um projeto que jamais foi apresentado. Eu faço a minha parte, apresento o projeto de lei, me abro aqui para o debate, para debatê-lo. Espero que seja um debate amplo e seja dada a oportunidade de esclarecer aqui todos esses pontos, que eu tenho certeza que muitos concordam também. Esse é o Brasil que nós queremos. Um abraço, fique com Deus.